Bem-vindos! Amanhã já foi, uma parte 2 de um assunto que podia ter parte 3, parte 4, que são aí os relacionamentos amorosos e sexuais. Deixa eu dar aqui o meu bom dia, boa tarde, boa noite, depende da hora de cada uma. Adriana, tudo bem? Oi, Ana, tudo bem? Como você tá? Eu estou muito bem, ansiosa para continuar hoje com a Fernanda. Tudo bem, Fernanda? Tudo ótimo, Adriana, Ana. Que bom estar aqui mais uma vez com vocês para conversar sobre relacionamentos amorosos, sexualidade na web, né? Tem bastante coisa para a gente falar aqui e tomara que seja muito útil aí para as pessoas. Vai ser, porque o último episódio realmente não foi suficiente. Assim, a gente tenta manter ali uma horinha de podcast e sempre surgem outras coisas que a gente quer explorar. No último episódio, a gente falou aí de digital dating, a gente falou do cybersex, né? Da preocupação também com crianças e adolescentes na internet, e agora também migrando para o metaverso. E eu queria começar essa conversa de hoje falando sobre um segmento. Toda hora surge um segmento tech diferente de startups, né? E a gente vai falar hoje de sex techs. Gente, o que as sex techs estão fazendo, por favor? Vou começar aqui com Fernanda. Fernanda, sex techs, do que a gente está falando, Fernanda? A gente está falando de uma indústria toda voltada para sexualidade humana, né? E aí, diferentes idades aí, né, da vida adulta. E aí a gente está falando então de produtos sexuais, a gente está falando de aplicativos de namoro, plataformas de informação, né? Então tudo ligado à sexualidade que seja mediado pela tecnologia, uma indústria que está movimentando aí muito dinheiro e está crescendo cada vez mais e está indo também migrando para a área da sexualidade para idosos, né? Pessoas idosas. Então tem muita coisa aí para gente ver. Tem alguns exemplos aí, né? Se a gente for pensar, e no meu caso, né, que sou psicóloga e falando de psicologia da internet, tem uma plataforma especificamente que chama Lover, que é uma terapia sexual, né? No teu celular. Então, é a possibilidade de você, através da tecnologia, ter informações, ter atendimento, ter consultas, todas ligadas para essa questão da sexualidade, então, disfunção sexual. É um terapeuta sexual no bolso, né? Se for no celular. Que Então, isso é maravilha, no no bolso. bolso, minha gente. É bem interessante. Então, esse é um exemplo, né? Mas tem outros também focados em brinquedos, né, digitais para sexualidade, vibradores, né, pensando em masturbação, e tem também essa parte toda mais pensada para as questões emocionais para evitar isolamento e solidão, né? Então essa questão da conexão emocional que uma tecnologia ela pode proporcionar através de encontros de namoro, né? Isso também é algo interessante da gente ver que está sendo usado cada vez mais e também está abrindo espaço para também idosos usarem essas tecnologias de um jeito que possa ampliar, né, as possibilidades de conexão Eu já nessa fase vou da querer vida, né? falar das pessoas com mais de 60. Quero saber da Adriana, das sex techs, Adriana. Facilitam, melhoram para relacionamento? A gente sabe que terapia é terapia. Mas e para as outras questões, Adriana? O que você acha aí do trabalho das sex techs? Ai, Ana, tem muita coisa. Eu só vou, antes de responder essa pergunta, eu vou só complementar as outras coisas que existem também dentro da indústria sex tech, que são os robôs sexuais e a inteligência artificial sendo aplicada nesses robôs, que foi o que a gente falou bastante na sessão passada, no podcast passado, isso aqui parece É sessão uma de terapia. sessão, é São uma sessão. conversas terapêuticas, gente. E tem realidade aumentada também, ou seja, você põe o óculos, vê uma pessoa na sua frente. Você tem realidade imersiva, que você põe o óculos e, né, entra dentro de um ambiente, por exemplo, de uma casa de striptease. E tem os deepfakes que você pode fazer o robô com a cara do seu ex-namorado, por exemplo. Então, eu acho que tem muita coisa legal que vai acontecer, como também a gente falou no podcast anterior, que são
mais liberdade para as pessoas se expressarem sexualmente, se experimentarem e serem mais livres, né? Mas também eu acho que vai trazer muito problema. Eu não sei quais ainda, e é por isso que a Fê está aqui para conversar com a gente. Não, Mas eu já acho que começa a é falar. problemático. É problemático. Para você, Imagina, por quê? O que você vê de problema, assim? imagina você tem um robô que é o cara que você gosta, ou a menina que você gosta, igualzinho, que você mandou fazer. E daí ele, com inteligência artificial, ele vai aprendendo o que você gosta. Então, ele é a coisa perfeita. E daí, com inteligência artificial também, você consegue conversar com ele e estabelecer uma relação. E ele é tão bom que nenhum outro ser humano vai superar. Gente. E Eu eu não vi acho. Isso, problema até agora. Eu não sei que problema que a Adriana viu. Eu achei tudo muito bom. Então, não, eu não sei se está romantizado também, porque isso poder acontecer de fato, né, gente? Nem sei se é realmente possível, mas eu acho que você está falando dessa questão de tudo que é virtual e tecnológico ganhar um colorido tão especial que a vida física ela vai perder um pouco a graça, né? Porque assim, não tem novidade toda hora, não tem nenhum namorado ou namorada, marido que, né, mulher, marido ou esposa que vai atender a todas as suas necessidades do jeitinho que você quer, né? Então, acho que a tecnologia ela acaba entrando nesse lugar de não frustrar, que é o que a gente tem que lidar o tempo todo quando a gente está com seres humanos, né? Então, eu acho que é esse dilema, né, ou esse desafio que a gente está entrando cada vez mais, né? Não vai nem precisar chegar nos robôs, mas tudo que a gente já está vivendo hoje em dia, que a nossa vida está boa parte indo já para o digital, a gente consegue personalizar do jeitinho que a gente quer, né? A gente consegue evitar contato, a gente manda uma mensagem para terminar o namoro pelo WhatsApp, ao invés de ser cara a cara, né? Então, assim, muita coisa a internet está facilitando emocionalmente para a gente, no sentido de evitar sofrimento, evitar encarar as coisas, né? Então, eu tenho a impressão que a Adri está falando um pouco nesse sentido, né? Da tecnologia ficar com um colorido tão especial que para quê, né? Ter na vida real essas experiências, né? Eu Na acho que vida vai física, né? aumentar. Porque é real também as É experiências que real. a gente tem, né, na Na vida internet. física. Boa, Fê. Eu acho que os divórcios, já na esteira do que já acontece, vão aumentar ainda mais, porque, né, você não vai precisar mais da pessoa para você satisfazer uma parte importante da sua vida, né? E eu acho Ou, também que Dri, desculpa te interromper, ou só para não perder esse gancho, ou a gente vai aos pouquinhos também tendo outros combinados, né, de isso que eu relacionamento. ia dizer. Talvez Assim como tem uma movimente relação essa coisa aberta, do. Uhum. né? Assim, são novas possibilidades de incluir até ali no casal ou não, né? Assim, talvez a gente, né, consiga ser um pouco mais flexível e amplo nessa questão toda da sexualidade, de monogamia, né? Acho que é Mas um assunto aí para explorar mais. eu não digo a gente vai se separar, as pessoas vão se separar porque vai substituir o robô por uma pessoa. Eu acho que as Uhum, pessoas vão se tornar ainda mais intolerantes com as imperfeições. Então, tá. para Uhum, que eu vou estar aqui se o meu robô, tipo, o cara ou a menina não faz o que eu quero, não, o sexo não é tão legal. Por que que eu tô uhum, aqui? Por que que eu não vou para casa ficar com o meu robô, que é muito mais legal? uhum, Sabe? E uhum. eu acho que talvez isso possa piorar ainda mais o nosso distanciamento, né? Não sei. É um risco mesmo. Que no fundo, e para muitas pessoas, isso já está acontecendo, né? O fato da gente poder acessar uma plataforma que tem webcam, que você pode ter prazer sexual ali, né, no teu quarto ou em algum lugar ali, e não precisar de outra pessoa, né? Para que ter todo o trabalho de realmente ir lá e conquistar ou ir transar num dia que você, sei lá, não tá tão afim, mas aí o teu parceiro ou tua parceira querem, né? Então, acho que já acontece isso, né? Talvez não para todo mundo, mas tem esse atrativo, né? Eu acho que a tecnologia ela acaba tendo esse atrativo de você ter uma vivência da sexualidade mais privada, que não precisa de terceiros para te apresentarem a alguém, que você não precisa lidar né, com as pessoas. Então fica realmente uma coisa potente, né? Engraçado isso que a Adriana estava falando, né? Sobre talvez para alguns relacionamentos
né, que a pessoa tem essa válvula de escape no digital, seja um alívio. Nem todo mundo é sexual, né? Nem todo mundo tem esse drive. Sim. E eu fico pensando, até fica assim, uma avaliação da parte psicológica, é claro que a gente precisa de outras informações, outros dados para isso, mas eu acho que o próprio estilo de vida que levamos hoje, né, com tudo tão acelerado, tão estressante, né, tudo mais, os ímpetos sexuais eles estão reduzidos, né, tanto para homens quanto para mulheres, não há a menor dúvida. E eu estava lembrando, né, quando a gente lê alguns livros históricos, algumas biografias de reis e rainhas, era um alívio para a rainha que o marido tivesse suas amantes, né? Porque a mulher vivia em gestação atrás de gestação e ela sabia que ela não era nem relevante ali, o que importava era a vida ali dos filhos, dos herdeiros, né? Tudo que interessava. Ela era só um bagageiro do carro. E as amantes eram necessárias. Será que também para alguns relacionamentos poder ter o recurso da tecnologia, né? Tem um episódio maravilhoso do Black Mirror, né? Que tem dois amigos em que eles se encontram no metaverso de um jogo e fazem sexo. E Através eles de seus são avatares, né? Porque através de seus um é, avatares. é feminino, não é isso? O avatar de É, um deles é uma mulher. exatamente. E eles não são assim, eles tinham uma atração física um pelo outro, não tinha ali uma Uhum. sexualidade neles. Bom, aí é passível de muitos questionamentos, mas eles se encontravam com figuras físicas completamente diferentes, onde eles tinham Uhum. um encontro sexual arrebatador. Esse episódio é maravilhoso, tá? Uhum. Inclusive, eles filmam em São Paulo, lá na terra da Adriana, que é muito bom. Minha terra E também. também, você também é paulistano, é Eu sou verdade. paulistana, né? Apesar Eu de sotaque esqueço. carioca. Exato, eu fico com a ideia de ser carioca. Eles fizeram lá em São Paulo. Então, eu fico pensando se a gente não vai ter essas válvulas de escape para viver essas outras experiências e meio que para o casal falar, cara, puxa, que bom que ele está aqui comigo, ele é o parceiro que eu preciso, é uma amizade, porque no final das contas acaba não rolando sexo. Não sei o que que Uhum. vocês acham sobre É, o isso. que você, Talvez para nós seja esquisito ainda. o que você está falando é super interessante, né, Ana? Porque a gente está falando de novas formas de intimidade que foram possibilitadas por essas tecnologias e outras vão surgir, né? E outro ponto que você falou que é importante é que, assim, nem todo mundo é tão sexual assim. A gente vive numa sociedade que, ao mesmo tempo, principalmente aqui no Brasil, né, se fala tanto de sexo, se pensa tanto nisso, tem tantos produtos, né, pensando nessa área, mas, ao mesmo tempo, com a vida que a gente tem, como você falou, ainda mais nos grandes centros, a gente fica com a libido diminuída muitas vezes, né? E muitas vezes você não tá tão afim, você tá no momento da vida, né, que aquilo não tá fazendo muito parte, né, do que você tá precisando. Então, a gente parar para também avaliar qual é a necessidade de cada um, né, naquele momento, o quanto que eu tenho, sou mais, né, sexualizada ou não, quanto eu gosto, quanto não gosto, quanto que na minha vida, naquele momento, isso é importante para mim ou não, que tipo de relacionamento eu quero ter com o meu parceiro naquele momento, porque isso também pode mudar, né? Então é importante a gente pensar nisso para não entrar na onda, né, de que então tem que transar bastante, tem que transar sempre, e agora na terceira idade também, né? Assim, é uma pressão que não é para todo mundo, né? E pensando nessa diminuição, talvez, né, da quantidade de sexo que as pessoas têm, eu sei que na adolescência isso está sendo visto, né, e em alguns países está diminuindo realmente a quantidade de vezes que os adolescentes transam, por algumas razões, né? Não é só a tecnologia. O simples fato, por exemplo, do adolescente demorar para sair de casa, né? Principalmente em países em que eles saem mais cedo, né? Diferentemente do Brasil, mas com 17, 18 anos já estão fora de casa, isso não acontecendo porque os grandes centros estão muito caros, porque a moradia está cara, porque o desemprego também aumentou, ficar em casa morando com os pais já diminui, né, a possibilidade de você transar. Então, você sair com uma namorada, com uma menina que você está a fim de ficar, com um garoto, você vai para onde? Né? E com que dinheiro? Então, isso por si só já diminui. Fora isso, um pouquinho do que a gente falou no episódio passado, né? Como os adolescentes também têm acesso muito mais cedo à pornografia, então o estímulo e o nível de informação que eles têm é muito explícito, né? E aquilo fica quase que uma comparação, e assim, caramba, eu vou ter que ser assim também, né?
E é muito estímulo, né? A pornografia, a gente sabe que age no cérebro, na área de recompensa, um negócio que é muito forte e que até você, né, encontrar um menino, uma menina, né, assim, adolescentes e ter toda a questão da conquista, né, o tempo, né, é, de estimulação numa relação, tudo isso se torna um negócio, putz, que saco, né? Vou ter que enfrentar tudo isso. Deixa eu ali rapidinho, dar uma olhada ali no vídeo, no início ou aquilo, e a coisa acontece ali, né? Então tem. Exato, eu ia. Desculpa te cortar, mas é porque eu não quero perder também o que você falou. E eu acho que eu já tive até essa conversa com a Adriana, né? A internet, ela foi uma revolução para o pornô, né? E Sim. para a própria prostituição. A gente teve Uhum. você estava falando, né, sobre essas mudanças. Para minha geração, o pornô era assim, né? A sessão privê, passava de madrugada na televisão, era a Uhum. gaveta de Playboys, que, né, aquilo ali nem parece nada, né? E a gente não tinha tanto acesso, né? E O depois que vídeo, é né? exato, Como é que depois chama? Até hoje esqueci. O vídeo que dos a que gente eram alugava, né? Tipo um Nas blockbuster da vida, né? locadoras. sessão nas E mesmo locadoras, era assim, uma a sessão vergonha, né? fechada. Pois É, é, e a mas vergonha de ir lá para as pegar, né? mulheres, para As as mulheres, mulheres. os meninos Homem também, pensando em vai. adolescente também é Mas, melhor para eles, né? Mas realmente, para as mas eu mulheres. acho que isso é uma mudança grande, até mesmo para as mulheres, porque, bom, para mim, obviamente, a liberdade sexual da mulher não é nem comparável à liberdade sexual que o homem sempre teve, né? De ir para relacionamentos sexuais, consumir o pornô. Mas só para fechar isso que eu estava dizendo, até para a Adriana também comentar em cima, a própria prostituição, ela na internet, ela torna-se diferente, né? Hoje a gente começou com aquelas cam girls, né? Mulheres que vão para frente da webcam e, Sim. cara, elas estão protegidas de violência, elas estão, assim, né? Existem várias outras coisas também, que acabou se tornando uma outra indústria, né? Aperta de um lado, afrouxa do outro, mas enfim. Mas as mulheres puderam ali fazer a sua exposição, né? E não estarem submetendo a relacionamentos sexuais ou a violências, e até mesmo a violência que sempre acompanhou um pouco a prostituição de rua, né? Que a gente sabe que envolve Uhum. droga, envolve violência, envolve um monte de coisa. Então, Uhum. ressignificou. E assim, tanto que não tem mais canal pornô. Hoje você chega na internet, você pode encontrar todos os nichos de Uhum. prazer, né? Em qualquer website. Uhum. Pois é, então pensa isso para um adolescente, uma adolescente que está iniciando a sua vida sexual e tem tudo isso disponível porque eles acabam, né, tendo acesso muitas vezes. Isso, inclusive, é uma epidemia silenciosa, né? Alguns especialistas estão dando esse nome, que é o acesso à pornografia desde assim, pré-adolescência, tá? 8, 9 anos, porque às vezes pego o telefone do pai, aí, né, o pai tem um grupo lá de amigos, e aí, enfim, né, com muitos links, ou mesmo em determinadas plataformas acabam tendo acesso, algo aparece para eles, eles assistem, depois a ferramenta vai mostrando mais coisa. Então, é muito fácil eles terem esse contato e para os pais é muito difícil também ter esse controle absoluto, né? Então, a coisa realmente preocupante mesmo, né? Então, não é só menino que tem acesso à pornografia, né? Ou que fica viciado em pornografia, são as meninas também. É interessante a gente pensar que a tecnologia substitui os seres humanos nesse sentido, em vários sentidos, mas nesse também. Essa é a geração que menos faz sexo em todas as gerações de todos os tempos. Então, é a geração que mais tem acesso a tudo e mais aberta, né? E mais esclarecida. Você está E, falando ao de qual mesmo geração, Dri? a, Desculpa te interromper. a anterior à nossa. Daí fez, você me. Nossa, É a Gen eu não sei. Z, Tá bom. Uhum, tá? Não os millennials. Os tá. millennials, não sei. Agora, os Gen Z, eles estão Uhum. transando menos, né? Lembra que eu disse no episódio passado que metade dos japoneses com 30 anos são virgens? Pois E é. lá é a maior indústria de robôs sexuais de todos. Então, eu Uhum. acho sim que a tecnologia vai substituir os seres humanos. E isso vai
trazer outras consequências. Eu acho que a gente vai ter relações diferentes com as pessoas que hoje a gente já tem. Hoje a gente não casa para sempre. Ninguém casa. Sim. Quer dizer, as pessoas acham que vão casar para sempre, mas muitas acabam se separando com 30 anos, 35 anos, 40 anos. Eu estava vendo no Twitter um post que era assim: se você tem 40 anos e não casou, parabéns, você evitou o seu primeiro divórcio. É uma maneira de ver, né? Realmente tem um lado bom, então, né? E Todos assim, eu os acho que a gente meus tem. amigos já se divorciaram praticamente, assim, e estão no Uhum. segundo casamento. E isso não era normal na geração dos meus pais, por exemplo. A gente já está É, muito mais livre, eu acho que vai piorar. O que você acha, Fê? não, eu não sei se é piorar ou não, né? Porque também hoje tem muito mais divórcios, porque também a mulher se submete muito menos, a mulher também trabalha mais, tem condição de ter dinheiro, né? Então tem, eu acho que a gente está no momento de repensar, né, por completo, assim, as relações amorosas, né? Casar para sempre, pelo amor de Deus, né? Ou casar em qual formato, monogamia, tudo isso a gente tem que repensar até para dar chance para as novas gerações terem uma vivência mais saudável, né? Menos reprimidas, né, de sexualidade e de tipos de relações, né? Mas parece Então, que o excesso de informação está reprimindo a nova geração. Talvez a nossa, né, millennials e baby boomers, talvez tenham sido os mais libertos. Eu fico observando a maneira com que nós já fomos criados, em termos de poder falar sobre educação sexual, nos preocuparmos com educação sexual e uso também das tecnologias, e pelo próprio fato de estarmos aqui discutindo isso, essa nova sim. geração me parece um pouco mais retraída, ou talvez ela se importe menos. A prioridade dela não é o sexo, não é o relacionamento. Será que é isso? É que uma coisa eu acho que é ser reprimida, outra coisa é você ser retraído, né? O reprimido muitas vezes vem de fora, né? Você, principalmente para as meninas, né? Já vem desde assim, não senta com a perninha aberta, né? Menina não pode isso, aquilo, ou tudo é mais escondido. A minha experiência como psicóloga e trabalhando com famílias e com escola é que as pessoas ainda, os pais ainda não conversam pouco com os filhos, tá? Não é que não conversam, mas conversam pouco, infelizmente, tá? Então a criança ela vai perguntando para os amigos, ela vai pesquisando, às vezes na primeira, segunda pergunta que faz para os pais, né, gaguejam, se enrolam, mandam falar com outra pessoa, né? Vai falar com teu pai, vai falar com a tua mãe. Então a gente ainda sofre disso, né? Sexo ainda é um tabu. Então, assim, eu acho que talvez fiquem mais retraídos, porque é como a gente estava falando, né? Muito mais fácil você usar essas tecnologias que tem hoje em dia do que você conquistar a menina ou menino, ir lá e beijar e sentir, fazer e ter uma performance, né? É muito mais fácil você recorrer à tecnologia. Então, acho que é importante diferenciar a questão da repressão para o retraimento. Reprimir. É ligado, Uhum. mas acho que é diferente, né? A Fê, quando eu falei que talvez no futuro a situação tende a piorar, me referindo aos casamentos, e a Fê falou piorar ou melhorar, né? E é verdade, é melhor que hoje as mulheres são livres e a gente possa se divorciar, que a gente tenha condição financeira de não precisar ficar num casamento, que o casamento era um acordo comercial também, financeiro, né? Que hoje em dia já Uhum, não é para muitas pessoas. Então, uhum. talvez a queda do número de casamentos e o aumento do número de divórcios seja uma coisa boa, né? Não seja uma coisa ruim. E que Talvez seja um isso bom se indicador, né? acentue. Seja um bom Talvez sim. indicador. Porque todos os Talvez sim, nossos né? valores estão sendo questionados, foram muito questionados agora, mais recentemente, pela nossa geração. Uhum. Todos os valores que eu tinha de mulher, de como ser mulher, de 20 anos atrás, todos já mudaram hoje, né? Eu Sim. acho Uhum. que foi muito rápido a revolução que aconteceu com as mulheres, de a gente entender as violências que a gente sofria e as coisas que a gente Uhum. passava, que a gente nem sabia o que era, né? A gente nem Sim, sabia não o que estava conseguia acontecendo. nomear. Agora a gente É, tem e que ainda consciência. acontece, né? Acontece muito ainda, mas a gente está cada vez Muito. mais consciente
consciente e com força também de lutar contra, né? Então, sem dúvida nenhuma, né? Isso é importante, né? Exatamente. E tem muitas coisas, né? Por exemplo, a pessoa quer fazer sexo. Se ela tem o namorado dela robótico na casa dela, ela não precisa ir encontrar o cara, passar por toda a parte emocional, porque Sim, é isso, o sexo, ele está muito envolvido com as emoções, das sim. trocas, e tem muita coisa envolvida. Não é você chegar lá e Comportamento social, Sim. totalmente o comportamento, é uma etiqueta. Fazer o Uhum, sexo, eu entendo que é uma etiqueta baseada em tudo isso que você está falando. Eu estou pensando uhum, aqui, puxando para a memória, ai, vou sair, né? Vou primeiro assim, eu tenho que conquistar, saber se aquela pessoa me sim. interessa, eu tenho que ir para a conquista, aí eu tenho que me rever fisicamente, porque tem o Uhum. emocional, tem o intelectual, né? Tem o encontro, tem o físico. É ritualístico o que você está falando, Adriana. Eu Não, é vejo uma como jornada super complexa, gente, né? Dá uma preguiça horrível, né? Dependendo da e, situação, né? Vamos ficar em casa mesmo, né? e ela causa ela tem várias coisas aí envolvendo o sexo, Uhum, que você tendo seu robô namorado, você vai poder separar as coisas. Uma coisa uhum, eu tenho afeto, emoção e as outras coisas, sentimentos por uma pessoa, e outra coisa eu quero fazer sexo. Que uhum, hoje os homens têm muito fácil, né? Que eles podem, por exemplo, contratar. É muito mais normal um homem ir numa casa de prostituição do que uma mulher, e nem tem, né, normalmente, essas casas para as mulheres. Então, uhum, talvez agora as mulheres tenham também essa possibilidade de ter o sexo só pelo sexo, sem serem uhum. julgadas, né? Sem serem Sim. apontadas e tal. E assim, Dri, só para dar uma apimentada a mais aí, essa questão do robô, a gente sabe que assim, a gente se a gente cria um relacionamento e afeto por coisas, né? E pelos robôs também. Então, cada vez mais as tecnologias estão sendo criadas para incitar esse tipo de afeto, né? Então, gostar de uma máquina é algo que, assim, se a gente for bem fria, já acontece com os nossos celulares, né? Primeiro, assim, qual que você vai comprar, o design, nananã, você já vai criando uma coisa toda. E o tipo de relação que você cria é muito emocional. Se você esquece o celular em casa, né? Assim, o efeito que te dá, isso já tem até um nome, né? Que é nomofobia. É o medo de ficar sem o celular, ou o medo de ficar sem acesso à internet. Então, essa relação afetiva, ela não é só do amor, né? Mas das relações, né? Tudo que envolve os sentimentos ligados a uma determinada pessoa, uma determinada coisa. Então, se um simples celular já gera esse tipo de sentimento, né? Ou um computador quando não está funcionando e você fica com raiva, né? Você se estressa, é uma coisa, né? Ela está gerando esse tipo de sentimento. Imagina um robô, seja ele bonitinho, fofinho, ou, né? Principalmente um que vá se assemelhando ao ser humano, né? Eu acho que a Então a gente gente se nem precisa ir relaciona tão afetivamente. longe. A gente está Uhum, falando de exatamente. físico, de tato. Gente, para mim, o cinema já explicou o que, que vai acontecer. Se vocês assistiram o filme Her, que o personagem Sim, do Joaquin Phoenix, ele se relaciona com a Siri, a Alexa, o Rei Google. É isso. uma assistente pessoal que é maravilhosa, porque é a voz ali da Scarlett Johansson. A gente sabe que ela é uma mulher Sim, interessantíssima, lindíssima, sim, mas é o envolvimento por perceber as necessidades, e não só isso, ela é tão perfeita que ela faz as coisas assim em milésimos de segundo, todas as atividades para melhorar a vida dele conversar, e ele tem capacidade, como tem uma câmera, né, que é o olhar, né, são os olhos, ele pode tanto sim. compartilhar com ela o que está vendo, como ela também pode captar detalhes que sejam interessantes para ele. Não vou nem entrar no mérito do personagem ser extremamente, né, infantilizado, um homem seguro, não se trata disso. Trata-se de perceber as necessidades, porque as relações amorosas e sexuais, e até mesmo o próprio casamento enquanto uma instituição, né, como um contrato, Uhum, né, que nós uhum, formalizamos entre partes, é um encontro das tuas necessidades. Suas necessidades podem ser emocionais, também podem ser uhum. bem práticas. Quantos casamentos aí não foram feitos na base da praticidade, né? Sim. E cada vez mais as tecnologias elas estão entrando nesse lugar de atender as necessidades emocionais das pessoas.
Por isso é que elas são tão potentes, né? E aí, se a gente for pensando, né, entrando mais na questão da terceira idade, é claro isso, assim, né? Como o idoso que tende, né, a estar mais isolado, a estar mais sozinho, a estar muito vulnerável, né, ele poder, ou ela, né, entrar num site de um aplicativo de namoro digital feito para a idade deles, né, feito para essa faixa etária, pensando nas necessidades, né, tendo uma possibilidade de ter mais, de encontrar uma companhia, de um encontro amoroso, né, isso tudo é muito potente, né, porque de fato, assim, os idosos vão ficando cada vez mais isolados. E isso é um problema sério, né? Afeta a saúde mental em vários aspectos, a saúde física em vários aspectos, né? Eu caí? Gente, Eu eu caí? fiquei pensando agora. Não, Eu achei que eu tivesse caído, gente. Eu caí por algum Não, você segundo. está aqui. Não, Ah, você então eu não fiquei caiu em nenhum falando minuto. sozinha, eu caí. Não, vai, desculpa, Adriana, eu te cortei porque eu achei que eu tivesse caído. Foi mal, Não. gente. tudo bem. Eu fiquei pensando sobre isso e sobre o que a Fê falou, de que a gente se começa a pegar amor pelas coisas, Uhum, e tem uma indústria inteira atrás disso, para fazer você pegar amor por essa coisa, né? exatamente. É. Então, e as pessoas querem vender mais. E como não tem Uhum, regulação nenhuma, como sempre no mundo da tecnologia, não tem regulação, e não tem escrúpulos também, não tem nada, daqui a pouco a gente vai se apaixonar pelo robô. Imagina, a gente vai numa festa levando o nosso namorado robô. Daqui a pouco eu acho que vai ser Robô assim, daqui a pouco não. escorte. E É eu o tô robô começando a achar, escorte. Adriana, eu tô começando a achar que você tá ficando interessada nessa ideia do robô. Ela tá. A Eu Adriana, ela acho. não consegue esperar para ver assim, cara, que robô vai ser esse, porque vai resolver todos os problemas. Porque a verdade é que mulher, assim, aí vamos lá, né? Aquele discurso nosso, independente demais, só ter resolvido. Cara, que preguiça de relacionamento, que preguiça de ter tantas coisas. É melhor ter um robô escorte. Eu acho que a Adriana, ela é uma visionária. Eu Poderia, acho, mas é sério isso. a previsão é que lancem o robô masculino já, né? Tem a Real Doll, né, que já tá aí no Mas já mercado, tem né? também, já Não, existe. e o masculino, pois é. Então, assim, fica ligada, porque, né, logo, logo vai ser uma possibilidade aí. Claro, não, e eu tô falando sério isso. Vocês ficaram zoando, mas é Bem, verdade. As pessoas vão aham, começar no futuro, Eu eu acho. acho, na minha visão, que as pessoas uhum, vão levar a tiracolo os seus entes robóticos Eu acho que para as vai. coisas Aliás, isso tenho sociais, certeza. assim. E eu acho também, por exemplo, o seu filho vai querer começar a vida sexual dele, e daí você compra lá a boneca. Eu acho que vai ser muito louco, mas eu acho que vai ser assim. E eu acho que a gente Eu, vai tratar diferente os seres humanos e os robôs. E possivelmente, eu não sei, a depender do nível de envolvimento. Olha, para dar continuidade, a Fernanda já estava falando, né, os da terceira idosos. idade. Então, assim, eu já quero começar a trazer algumas informações aqui, por que que a gente está falando, né? O primeiro ponto essencial é esse, assim, os não fazem mais idosos como antigamente. Então, a nossa terceira idade já vai demandar outras coisas, porque neste momento a tecnologia, ela ainda olha muito para cuidados básicos, né? Uma companhia ali de conversa, ler um livro, mas não entrou ainda com força na questão sexual, que eu acho que cada vez mais a nossa vida sexual será prolongada. E só para vocês terem uma ideia, eu trouxe algumas informações aqui bem interessantes. O Brasil ocupa a posição de quinta maior população idosa do mundo desde 2016. Tá? Somos nossa. muitos e é a Uhum, quinta maior população de idosos do mundo. uhum, Depois desse período de a pandemia, ela revisitou todos os dados, né, todas as pirâmides e losangos que nós poderíamos ter da economia. E o uso da internet chegou a 152 milhões de pessoas, isso do Brasil, tá? Um aumento que era 34% para 50% da população idosa usando a internet. E a gente pensa, uhum. tudo bem, meus pais entram mais nas redes sociais, meus pais estão no WhatsApp, mas não é só isso.
Eu quero dizer para vocês que um último relatório do Into the Metaverse, a população, a participação dentro do Fortnite, que acaba sendo um dos metaversos que existem, ela tem a presença de 57% de millennials e Uhum. outros 33%, eu acho esse número pra caramba, de baby boomers, né? Que hoje já é aí a população com mais de 60 anos. E mais, tem o New Horizons, Uhum. em que, deixa eu só pegar o número certinho aqui, 67% de boomers entram nesse Animal Crossing New Horizons. Ou seja, temos as pessoas que mais velhas, mais conectadas, mais interessadas em relacionamentos. A gente não está nem falando do amoroso, embora a gente saiba de muitos casais que se conhecem depois de certa idade. E aí eu me pergunto, né? Hoje a gente não tem tecnologias sexuais, né, as sex techs, voltadas especificamente para esse grupo. Ou vocês já viram algum movimento interessante nesse sentido? Só voltando antes, esses dados que você deu são super interessantes porque a gente meio que não espera. E por que que a gente não espera também? Porque aí a gente cai nessa questão toda do olhar que a gente tem para a pessoa idosa, né? E não só a idosa acima de 65, mas acima de 50, né? Eu tenho 50, tô assim, entrando aí nesse universo aí da economia prateada, né? E são muitos tabus, né? Muitos tabus, muita invisibilidade. Então é natural que tudo também chegue para a terceira idade meio que depois e seja sempre com esse envelope do cuidado, da doença, né? E aí quando a gente vê dados como esse, são ótimos, né? Da gente saber para realmente mudar, né? Cada vez mais essa visão que a gente tem das pessoas que vão, né, da gente quando vai envelhecendo, né? Então tem um ageísmo, né, muito grande, né? Muito preconceito, muito poucos estudos, né, com relação à sexualidade na terceira idade na internet, né, como via digital. E tem um texto super interessante que saiu no ano passado, que chama Amor e Sexo entre Adultos Mais Velhos no Mundo Digital. Foi a Sociedade de Gerontologia Americana. E que eles falam assim, por que que os idosos procuram na internet com relação à sexualidade, né? E é super interessante porque é muito parecido com o que outras pessoas de outras idades procuram, né? Então, compras online de produtos sexuais, aí vibradores, medicação para libido, roupas eróticas, procuram informação, né, sobre doenças sexualmente transmissíveis, sexo seguro, disfunção, né, sexual, procuram companhia, né, então tem aplicativos de namoro já para essa faixa etária, tá? Tem alguns americanos, tem o, por exemplo, o Silver Singles, para a população de 50 a mais, que já tem especificidades diferentes, né? Então, mulher, por exemplo, que de repente já não precisa mais se preocupar em se vai engravidar ou não, né? Apesar da Cláudia Raia estar aí, né, com 55, né? Mas isso para muita gente, para muitas mulheres, é uma libertação enorme, né? Não se preocupar mais com isso, né? Tem toda a questão da vergonha, né, de lidar com o próprio corpo e com fantasias. Então, esses aplicativos, eles também te ajudam, né, a ficar um pouco mais anônimos, de repente, dependendo da situação. É, Vibradores, né, já tem empresas com esse foco também, né, pensando em... Tem um que é super interessante, deixa eu ver se eu vou lembrar o nome, mas é para homens, é, é um vibrador para masturbação, mesmo se você não tem ereção. Então, proporciona orgasmo sem ereção. Chama Hot Não vai Octopus. ser só para idoso, hein? Pelo jeito não será só idoso atrás, nós sabemos Verdade, disso. verdade, verdade. Mas tem alguns aplicativos, então, para namoro. Então, essa procura, né, através do digital, para satisfazer a sexualidade na terceira idade, né, ou 50 a mais, ela está aumentando cada vez mais, né? Pensar na melhora da performance sexual, né? Isso é uma coisa interessante também, porque pode ser sozinho, né, vendo pornografia ou enfim, né, filmes, e pode ser também com alguém, né? Ou seja, com a questão do chat, né, da webcam, né, como a Adriana mencionou, entrar em plataformas que permitem algum tipo de interação com outra pessoa, né? Se a gente for pensar nas pessoas que vão ficando viúvas, né? Porque o círculo social ele vai diminuindo muito na medida que a gente vai ficando mais velho, as pessoas vão morrendo também, né? E vai todo mundo também ficando, talvez, muitas vezes com preguiça de sair.
de interagir e pensar que, né, os amigos vão apresentar alguém, né? E aí nesse texto era interessante falando que um dos relatos era esse, assim, pô, de repente se um amigo meu me apresenta alguém, eu vou ter que ficar conversando com a pessoa, né, naquela situação sexual, mesmo que eu não tenha interesse. Os aplicativos, né, de namoro, e aí eu estou falando desse texto com relação à terceira idade, esses aplicativos eles tiram isso, né? Se não se interessou, não está afim, pronto, chega, né? Agora, um outro dado interessante que eu lembrei agora, que daí não tem a ver com esse texto, mas eu lembrei de um programa que eu vi do Pedro Andrade, jornalista. Ele tem uma série de programas na CNN Soft, né? E um deles fala sobre um condomínio que tem nos Estados Unidos chamado The Village, que é para idosos, né? E é aquela coisa assim meio Disney, né? Tudo funcionando super bem, e, assim, é uma quantidade absurda de pessoas, eu não vou saber o número de pessoas morando lá. E tem toda uma série de atividades, uma programação, e é uma coisa que, num primeiro momento, você pensa, poxa, que bacana, né? Um negócio que, assim, você fica vivo, né? Por mais tempo, ao invés de você ficar dentro de casa, né, isolado, poucas pessoas indo te visitar. Quando você tem família, né? Quando você tem filhos, ou mesmo tendo filhos, né? Vários, cada um vai para um lado. Hoje você tem 4 filhos, está cada um de um lado do mundo, né? Mas nesse lugar é tudo muito voltado para o idoso, né? Tem críticas ali, porque é tudo muito perfeitinho, né? As notícias que são dadas são notícias boas e não tem negro, então tem toda uma questão ali que a gente pode também ver de problemas, mas no final das contas, o que a gente está falando é de como é importante a gente oferecer e se inserir em comunidades, né? Ter a tua turma quando a gente vai ficando mais velho, né? Isso é super, super, super importante. E as tecnologias elas vão facilitar nesse sentido, né? Quem tiver internamente disposto, né, a ativamente procurar um grupo que você tem interesse, né, pessoas específicas, isso a tecnologia vai ajudar muito, né? Estava esperando a Adriana falar alguma coisa aqui. O Eu Mas estava microfone. esperando você falar alguma coisa. não, mas sabe o que Fala, acontece? Eu Fê. comecei a falar sobre isso para falar que nesse mesmo episódio do Pedro Andrade, do The Village, ele fala que ali é um dos maiores, ou maior, eu não vou saber precisar o dado, é o maior índice de doenças sexualmente transmissíveis. Dentro Acontece desse The Village. dentro desse grande bairro só de idosos. Pena Será que eu que não não é? peguei o dado, mas eu lembrei agora, mas olha que interessante, né? Então os idosos estão transando sim, né? Muito obrigada. Eu ia até perguntar em relação a isso. é, Pode ser uma visão muito simplificada pela complexidade, mas eu pergunto para vocês se isso também não está ligado para esse grupo etário, se isso não está Uhum. ligado à falta de educação sexual, conversa e hábitos que hoje em dia a gente já condena, né? Fazem, cara, você pode ser livre sexualmente, mas você tem que cuidar do seu corpo, né? Cuidar do corpo do outro. Essas questões não existiam há, desculpa, vamos falar o quê? 50 anos? Não existiam, né? A noção que a gente tem hoje de é, doenças sexualmente transmissíveis, entre outras questões, né? Hoje, como é importante a anuência da mulher para alguma coisa, porque agora que a gente percebe essa importância. Então, eu me pergunto se esse grupo não tem essa questão das DSTs por conta dessa falta de comunicação que hoje para a gente é, né, aparentemente dentro aqui do nosso universo tão leve, tão natural, né, tão livre. Eu não sei as razões pelas quais isso acontece. Certamente tem as razões, tem os porquês. Eu não sei. Mas eu também tenho a impressão de uma coisa meio que assim, gente, liberou também, né? Já estou mais velho, não vou me preocupar muito com isso, né? Pode ter sim a questão de uma falta de informação ou consciência, né? Mas não sei, será só uma coisa para se pesquisar. É interessante entender as razões, né? Pelas quais o índice de doenças sexuais são tão altas, né, entre os idosos. Eu quero saber da Adriana E qual é a expectativa dela
para o que serão os relacionamentos amorosos e sexuais, para o que talvez seja a nossa terceira idade. Depois você pode falar, Adri, que você já falou dos robôs. Eu acredito na história dos robôs. Quero saber de A resto. Adri vai ter o robô dela, a gente vai conhecer ele, inclusive. Eu quero Vocês o também nome. vão ter, gente. Vocês vão ter. Eu não sei se eu chego Ó, lá, depois vamos vocês vão ver, né? queimar a língua. Coitado, não vou enterrar o meu marido, mas eu sei que Não, não vai mas você durar pode para ter sempre. dois. O Pode ser, marido, mas o Aí, robô. é aí que tá. Eu também estou só calculando aqui. Quando eu tiver mais velho, vai estar mais acessível, mais barato, vai resolver alguns problemas que talvez ele não possa mais resolver. Tá Fala, Adriana, vendo? fala das tecnologias. O que eu acho, e aí voltando no assunto dos idosos, é que, historicamente, a indústria, não só sexual, mas toda, tende a esquecer essa fatia de mercado e Uhum, ignora, né, a existência. E uhum, acontece que eles estão ficando cada vez mais numerosos, né? Quase não sei, um terço, um pouco mais da população, e eles têm uma característica muito interessante, principalmente não, mas aqui no Brasil, as pessoas têm dinheiro, tempo, têm informação e cada vez estão mais informados. Aqui no Brasil, eu acho que não sei precisar o número, mas muita gente ainda vive da pensão ou da aposentadoria dos pais, porque são eles que têm o Uhum. dinheiro. Enfim, essas pessoas são capazes, são lúcidas, estão com saúde, têm dinheiro e têm tempo. E, e agora tem muitas empresas que estão olhando para isso e tem um segmento novo de empresas olhando para isso. Só uhum, que o metaverso e os brinquedos sexuais que a gente está vendo, os robôs, não estão olhando para isso uhum. agora, né? Então, há uma discussão também de trazer mais diversidade para dentro, porque o mundo feito por nós, ele é feito para pessoas parecidas com a gente não pensa em outras pessoas que não são parecidas. Então, a gente tende a excluir mesmo. E o E eu mundo acho. desculpa, Adri, porque Pode falar, Fê. o mundo da tecnologia é muito jovem, né? Das pessoas que criam tecnologia, a gente, né, vê nas empresas de tecnologia, você vai chegando com 40, né, já vai, né, já tem um certo, né, olhar ali de, a pessoa não está tão antenada, né? Então, normalmente essas empresas surgem, né, empresas de nicho, né, quando alguém tem alguma dor, né? Aconteceu alguma coisa com aquela pessoa, ela resolve abrir uma startup relacionada àquilo, né? E realmente, assim, a gente está tendo um movimento, acho que muito impulsionado pelas mulheres, né, de 50 a mais, para falar mais de menopausa, né, para falar mais de sexo, para falar mais de, né, corpos diferentes. Então, a gente está abrindo, né, caminho e isso vai chegar no metaverso, né? Eu vi agora, né, um pouquinho antes da gente conversar, mandei para vocês a foto de um avatar idoso. Eu acho Uhum. que hoje em dia é meio difícil, né? Agora, assim, as pessoas se colocarem como idosas nos seus avatares, né? Eu não sei, Não, seria ninguém até uma quer pesquisa estar. para fazer. Ninguém quer, nem nos emojis que você manda pelo WhatsApp, né? Não tem, não tem nem grisalho, eu acho. Vou até ver aqui. Eu acho que tem, não tem, eu acho que tem já Tem de um cabelo grisalho. branco. Não, ó, tem de cabelo. Eu queria botar a grisalha porque eu tô ficando grisalha, mas eu não achei. Eu achei já direto uma vovozinha, entendeu? Eu Então acho que já tem Já pulou, menciona. muito. já Tem muito pulou. etarismo, pessoal, muito etarismo, tem muita preconceito, as pessoas mais idosas são vistas de forma pejorativa, e as pessoas mais jovens têm um olhar de que não considera como iguais, ou eles são menos capazes, ou eles são menos alguma coisa. Então, eu acho que vai demorar um pouco para as pessoas perceberem dentro da Web3, dentro desse novo movimento que está chegando, que eles também estão. Eu achei muito impressionante esse número que você falou dos games, que 33% dos idosos jogam Fortnite, é Não, é isso? mais, é mais. Mas no Fortnite, deixa eu voltar aqui. Não, 33, Não, 33%. qual é o de 60 e poucos que você falou? Qual é esse dado? Esse é do Agora. Animal Horizon. Crossing, New Isso, Horizons. do jogo É, Animal Crossing. É gente, bastante, é 60 e poucos por cento, né, que você falou. eu 67%. acho que falta a gente olhar para isso.
e desenvolver os produtos que sejam de acordo Uhum. com as necessidades que eles têm. Não, Ou talvez as necessidades deles sejam as mesmas que as nossas, os produtos eu sejam acho que iguais. tem especificidades, né? Assim como a infância e a adolescência tem especificidades, é claro que se você está com 80 anos, não sempre, né? Mas assim, muitas vezes você já está mais vulnerável, você, né? Essa mesma pessoa com 80, quando tinha 50, de repente não cairia num golpe pelo WhatsApp, e a com 80 já cai, porque É. a gente tende a ir ficando mais inseguro com relação a tudo na vida, né? Você de repente fica mais nervoso quando recebe uma mensagem e aí, né, você cai mais facilmente num golpe. Então, eu acho que tem especificidade que a gente tem que proteger mais, né? Os idosos, e isso vai ter que entrar nessa agenda aí de regulamentação, né? A gente vai ter que pensar nisso também, né? Gente, eu moro num país que só tem pessoas idosas. Eu moro como se fosse uma grande Copacabana. Para quem não tem a referência, o bairro de Copacabana, no Rio de Janeiro, são muitos É. idosos. E Morei aqui, lá há muitos anos em pois Copacabana. é, e você sabe que tem muita gente de idade. E Portugal é assim, né? A Europa, de forma geral, tem uma população mais envelhecida. Eu vou até fazer um exercício de pensar mais como que as coisas são feitas, né? Para essa idade, porque assim, os idosos de hoje, né, e nós seremos os idosos de amanhã, eles Uhum. buscam muita companhia, né? Era aquele famoso que tinha Uhum. os bailes, né, de terceira idade. Eles buscam companhia para conversar, para trocar. Tem essas age techs, né, que são Uhum. essas startups aí dedicadas a soluções para Uhum. para convívios, né, entre pessoas de idade. E eu fico pensando que, dentro desse cenário que a Adriana estava, inclusive, falando, e que os negócios não são pensados para esse grupo que tem muito dinheiro, né? Talvez, para quando nós estivermos dentro do grupo 60 mais, e aí não sei se a Adriana concorda que isso vai mudar ou acha que não, existam mais propostas, mais ideias pensadas, porque nós fomos uma geração muito bombardeada de informação, de muita tecnologia, né? Uhum. Então, talvez nós tenhamos alguns mercados melhores e possibilidades melhores para vivermos a nossa melhor idade, né? Não sei se a Adriana acha que isso vai mudar ou não, porque eu acho que isso é benéfico, né? A gente precisa. Sexualidade é bom, relacionamento amoroso é bom. Ninguém aqui vai atravessar, sou viúvo, acabou. A gente não vai mais ser como nossos avós e bisavós. A gente já tem uma outra imagem disso. Eu, pelo menos, tenho. Uhum. Eu acho que cada vez mais a gente se acha com menos idade. Eu não acho que eu tenho 39 anos. Eu nunca achei que Uhum. eu tivesse idade. Inclusive, eu pergunto para os meus amigos da mesma idade, todo mundo acha que tem tipo 30. Então a gente fica brincando, os 40 são os novos 30, os 30 são os novos 20, por aí vai. Eu acho que cada vez mais principalmente com a chegada da internet, onde as pessoas puderam ser um pouco mais autônomas e criar as suas próprias empresas na internet e tal, que é essa era dos creators que a gente passou aí com a Web 2, Uhum. as pessoas não vão se aposentar. Se você escreve na internet, você vai se aposentar? Chegou agora, 58 anos, vou me aposentar, tchau. Não é assim, né? As pessoas creators vão continuar criando, as pessoas que trabalham com internet, as pessoas consultoras, que não dependem de uma empresa, né? Os autônomos vão continuar. Então, eu acho que a gente vai perder a noção. Eu acho que quando eu chegar com 70, eu vou achar que eu tô com 50. Não sei, eu acho que É, isso vai acontecer. talvez, provavelmente, mas assim, o risco disso é a gente continuar valorizando o que é mais novo, né? Porque essa coisa do, os 30 são os novos, os 40 são os novos 30, né? A gente tem essa onda avassaladora de ter que parecer mais novo, né? De ter que E fazer a gente não quer harmonização ficar velho. facial. Hã? Eu acho que ficar velho significa não apenas esteticamente, mas Sim, que a gente está chegando perto da linha final. Ninguém sim, quer sim. sentir isso, né? Tá todo mundo É. querendo ser jovem ainda. Uhum, E eu não sei como vai ser isso, uhum, Ana, uhum. não sei. Não sei como a gente vai ser. Eu sei que provavelmente a gente vai ser mais
livre do que a geração dos nossos pais, que foram mais livres que a geração dos nossos avós, e por aí vai. E Mas pensando em caminhos para o futuro, né? Eu acho que esse desafio da gente olhar para a velhice, né, de um jeito mais afetivo, mais humano e mais ativo, né, que isso já está acontecendo, já vem acontecendo, que é o que você está falando, né, Adri? Assim, a gente não parece a idade que tem hoje comparado com os nossos avós, né? E, então, poder valorizar, né, poder ver essa fase da vida como algo que, mesmo que você se aposente, você pode se aposentar de um trabalho específico, mas você vai achar outras atividades para fazer, né, com energia de vida, com contato com as pessoas, né? Então, ter um olhar mais otimista, e para isso, quem está criando as tecnologias vai precisar pensar, né, nesse público e reunir profissionais de diferentes áreas para que a gente consiga ter, assim como na infância está começando a acontecer, de ter tecnologias que pensam cada vez mais nas necessidades das crianças, a gente também pensar nas necessidades e vulnerabilidades das pessoas idosas, né? E eu acho que, complementando o que você disse, a gente sabe que a inovação, o ambiente de inovação, quanto mais diverso ele for, mais Uhum. inovativo ele vai ser, né? Mais amplo, mais possibilidades de você criar coisas interessantes você tem. Uhum. Então, eu acho que a inclusão dessas pessoas nas equipes de desenvolvimento de produtos, soluções e tecnologias vai dar um novo olhar. Assim, eu acho que vai ser mais inclusivo. Eu acho Sim. que existe um movimento das empresas já fazendo isso, eu acho que vai continuar. Uhum. Ou pelo menos espera-se que sim. Meninas, estamos, já que a gente falou de linha final, a jornada final, o podcast também chega. Que bom que nós expandimos esse assunto, ainda mais olhando para outras faixas etárias aí, e falar com tanta liberdade, poder lançar um desafio, né, de como que também será para nós, né, como que a gente vai tirar bom uso de tecnologias, plataformas, o que quer que seja, para vivermos felizes e saudáveis, né, com a nossa sexualidade e dentro dos nossos relacionamentos amorosos, né, sejam eles quais forem. Muito obrigada, Fernanda, mais uma vez por trazer a segunda parte do assunto, porque ainda vai ter mais assunto com a Fernanda ainda, quem estiver acompanhando sabe. E, bom, Fernanda, meu obrigada. Obrigada Adriana, a também meu vocês obrigada. e até a próxima. Tchau, Fê, muito obrigada por estar aqui e a gente se vê semana que vem. Semana que vem estamos juntas, meninas. Muito obrigada. Tchau, tchau. Tchau, Tchau! tchau.